Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é o futuro da UFMG. E o nosso convidado é o professor Wander Imediato de Souza, professor também da UFMG e candidato a reitor da universidade. A UFMG é uma das grandes universidades do país, é também uma referência internacional e é orgulho de todos nós, mineiros e brasileiros. E estamos no meio exato do processo eleitoral para reitor e, dada a importância que a UFMG tem para o estado de Minas e também para o desenvolvimento brasileiro, o Interconexão Brasil tem aberto seu espaço para receber os candidatos e fazer algumas entrevistas com cada um dos três candidatos para saber o que pensam ou o que propõem exatamente para a UFMG nos próximos 4 anos, caso venham a ganhar propriamente o processo eleitoral e depois a reitoria. Professor, bem-vindo ao programa. É um prazer tê-lo aqui, né? E ser reitor da UFMG é uma honraria, mas também uma grande responsabilidade, não é isso? Sem dúvida. Por que o senhor aspira a ser reitor da UFMG? Na verdade, é preciso esclarecer que a nossa candidatura ela foi uma construção coletiva que nos últimos 2 meses, né, um conjunto de pessoas, né, que participam da universidade, professores, técnicos, administrativos, estudantes, se reuniram para discutir a universidade. E nesse momento eu nem era, inclusive, candidato, né, eu tive a honra de ser indicado no final dessas plenárias públicas, depois de consolidar um conjunto de ideias e propostas. Eu tive a honra, juntamente com a professora Rosilene Tavares, da Faculdade de Educação, de representarmos esse conjunto de propostas cujo movimento deu o nome Outra UFMG é Possível. Perfeito. Como o senhor situa a UFMG no cenário nacional? A UFMG é uma universidade de excelência, né? Nós temos vários rankings, né, que pontua a Universidade Federal, seja no âmbito do ensino, seja no âmbito da pesquisa e também da extensão, como uma das primeiras universidades do Brasil. Ora, a gente vê a universidade em segundo, em terceiro, mas digamos que ela está entre as 5 maiores universidades e melhores universidades federais do Brasil atualmente. Perfeito. Como situar no cenário internacional e também latino-americano? A universidade, nos últimos anos, né, ela vem buscando e fazendo vários esforços no sentido da internacionalização. Isso é algo que é visível, né, não só na UFMG, como em todas as outras instituições de ensino superior, públicas, sobretudo. E a universidade, em especial, tem procurado, no contexto, né, geopolítico, inclusive da América Latina, firmar vários convênios internacionais com diferentes países, Argentina, Chile, muitos outros, e também com países europeus, com os Estados Unidos. Já há uma tradição de vários projetos de cooperação. Estamos agora construindo acordos, parcerias com outras regiões, como, por exemplo, a Ásia e a África. Perfeito. Como diferenciar a UFMG das demais universidades brasileiras? O Brasil tem universidades de grande excelência. É muito difícil a gente fazer uma avaliação muito objetiva sobre né, o que diferencia. Nós sabemos que existem desigualdades regionais. Isso implica, né, inclusive, esforços para a consolidação de outras universidades em regiões em que a pesquisa, o ensino e a extensão são menos consolidados, mas a Universidade Federal se desponta em várias áreas, seja na área de exatas, de engenharia, de ciências médicas e também nas humanidades, né, onde nós temos uma grande tradição também. Quais seriam as principais forças da UFMG? Nosso movimento e nossa candidatura acredita que as principais forças elas estão relacionadas com os 3 segmentos da universidade, né? A qualidade dos seus professores, o esforço que os professores fazem, né? Com toda a sobrecarga de trabalho que hoje está implicada por diferentes processos, né? Seja na pesquisa, no ensino, na extensão. O pessoal técnico administrativo, que
que é um grande patrimônio da universidade, que se envolve também em todos os processos das nossas atividades. E, por fim, os estudantes, né, que são a razão de ser de qualquer instituição escolar. Perfeito. Como é que o senhor vê as principais limitações ou deficiências da UFMG? Nós consolidamos, né, um conjunto de ideias que aponta que as principais deficiências da universidade hoje são ligadas a um planejamento que precisa ser mais igualitário em relação às diferentes unidades da UFMG. Nós temos diferentes cursos, diferentes padrões de qualidade e nós precisamos, inclusive, fazer um planejamento mais igualitário, equalizado, para que essas coisas não aconteçam e que a gente possa consolidar aquilo que ainda não está consolidado, para que a universidade ela prossiga unida e forte em toda a sua dimensão. Nós sabemos a universidade, no âmbito da pesquisa, ela tem se despontado e uma outra deficiência que a gente acha que pode ser resolvida é estabelecendo um diálogo maior, uma participação maior, seja com a própria comunidade interna, mas, sobretudo, com a sociedade que está lá fora, que nos observa, nos avalia e que espera da universidade muitos resultados do que a gente faz aqui. Perfeito. Como o senhor pensa trabalhar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão? A indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, ela faz parte do próprio projeto pedagógico institucional da universidade. Mas nós precisamos muito refletir sobre isso. A universidade é um espaço que deve ser um espaço sempre crítico, sim, porque a universidade é o local onde a gente pensa, onde a gente reflete, onde a gente pesquisa, onde a gente produz ciência, mas ao mesmo tempo é preciso que isso se reverta na formação dos nossos alunos, uma formação qualificada, uma formação crítica, inclusive para exercer suas profissões no mercado, e também nós precisamos que todas essas atividades estejam voltadas para as demandas sociais. O Brasil tem desigualdades prementes, que nós estamos tendo muita dificuldade de resolver, e a universidade é parte disso. Então, quando a gente diz que nós precisamos potencializar essa relação entre ensino, pesquisa e extensão, é porque a gente acha que ainda tem muito a fazer em relação a isso. Essa trilogia ensino, pesquisa e extensão é ainda válida para essa segunda década do século XXI? Sobretudo para o Brasil. Sobretudo para o Brasil, que espera da universidade muito mais do que apenas produção de conhecimento. A produção do conhecimento é algo importante, é uma atividade fim da universidade, mas ela precisa ser muito mais socialmente referenciada, para que a universidade brasileira ela consiga também contribuir efetivamente para a resolução das desigualdades sociais do país. Perfeito. No segundo bloco nós vamos trabalhar a pesquisa, a extensão e a autonomia. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta ao nosso segundo bloco. Estamos entrevistando o professor Wander Imediato de Souza, candidato a reitor da UFMG. E deixamos já no ar o que seria o tema desse segundo bloco. Começamos exatamente pela extensão. Como o senhor pensa implementá-la, professor? Na verdade, a extensão ela já acontece em todas as unidades da UFMG. A UFMG tem um histórico de excelência também nessa área. Mas o que nós queremos implementar de diferente é que nós precisamos construir uma coordenadoria dos projetos de extensão, sobretudo aqueles que são voltados para as demandas sociais de Belo Horizonte, da região e do país. Porque há vários projetos de extensão na universidade que são voltados para discutir questões sobre cidadania, sobre saneamento, sobre educação. Enfim, há vários projetos que estão necessariamente vinculados a demandas sociais emergentes, em especial de populações carentes de Belo Horizonte, do estado de Minas, do país. Então, nós achamos que esses projetos precisam ser potencializados, porque eles têm uma dimensão pública muito importante, porque é isso que a gente quer valorizar na extensão nos próximos 4 anos. E se a gente conseguir coordenar
um conjunto de projetos que já existem, criando outros, eu acho que a universidade cumpre mais efetivamente o seu papel em relação à sociedade, na resolução, ou pelo menos na contribuição para minorar uma série de problemas sociais emergentes do nosso país. No campo da pesquisa, o que o senhor pensa em implementar e quais seriam exatamente as áreas estratégicas? No campo da pesquisa, como nós estamos numa proposta participativa, o que a universidade precisa fazer nos próximos anos é refletir coletivamente sobre quais são, não só as estratégias locais em relação às unidades, mas como ela quer construir a ciência, a tecnologia e a pesquisa humana nos próximos anos. Nós temos uma tradição nisso, mas nós temos também que discutir problemas relacionados ao próprio produtivismo, que hoje dá uma sobrecarga muito grande de trabalho para todos. Nós não somos contra, né? O produtivismo é algo que contribui para a qualificação da pesquisa, e para a divulgação e para a internacionalização da pesquisa que é feita, mas nós precisamos de um produtivismo que seja inteligente e que não seja apenas burocrático. Aquele produtivismo que simplesmente está vinculado a indicadores de publicações que muitas vezes não reflete a qualidade real dos programas, por exemplo, de pós-graduação. Perfeito. A autonomia sempre foi um valor muito reverenciado pela universidade. Como é que esse continua sendo um valor estratégico para o UFMG, professor? Não só esse é um valor estratégico, mas a universidade e os seus dirigentes, em especial, têm a responsabilidade de defender a autonomia universitária. A autonomia é um preceito constitucional, autonomia financeira, didático-científica, administrativa. Nós precisamos defender a autonomia justamente porque a universidade é um berço de talentos, um berço do pensamento crítico e deve se colocar como capaz de resolver os seus problemas internos, de propor os critérios para a sua formação, como que ela vai estabelecer a sua gestão, que isso é fundamental para que a universidade consiga caminhar, avançar e agregar níveis de excelência cada vez maiores. Essa autonomia, muitas vezes, ela não está sendo devidamente, digamos, defendida. Hoje nós temos, no cenário das universidades públicas em geral, várias demandas que são legítimas das políticas de governo, mas que vêm submeter a universidade e interferir nos seus processos internos. O que nós estamos defendendo é que a Universidade Federal de Minas Gerais, que tem uma força política importante, precisa dialogar de uma maneira mais horizontal com as políticas de governo e não simplesmente se submeter a elas. Nós achamos que, utilizando a força da UFMG, junto à Andifes, junto às outras universidades federais, nós podemos ter uma força suficiente para qualificar melhor, inclusive, as diretrizes vindas das políticas de governo neste país. Perfeito. Nós podemos discutir especificamente, por exemplo, na área médica, nós temos uma série de conflitos e de incertezas sobre a implementação, por exemplo, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, proposta pelo governo federal e rapidamente assumida por alguns dirigentes, e nós achamos que é preciso ter menos pressa na definição dessas questões, ter um debate mais qualificado com a comunidade universitária sobre essas questões para que ela decida com autonomia que rumo que ela quer tomar em relação a essas questões. Muitos têm dito que aumentou a partidarização na UFMG. Isso é verdadeiro, professor? Não tenho avaliação segura sobre o que efetivamente poderia significar isso. Nós sabemos que, tradicionalmente, a universidade ela convive harmonicamente com o pensamento político, com os partidos políticos. Nós temos isso na área sindical, estudantil, entre os professores. Isso é natural da vida política. Sim. Eu, particularmente, não sou filiado a nenhum partido. A minha candidatura nem é pessoal, nem é partidária.
Então, eu acho que a partidarização como uma forma de instrumentalizar políticas não é interessante na universidade. Os partidos não podem instrumentalizar porque nós acabamos de falar que a universidade precisa ser autônoma. E a universidade tem talento e tem um pensamento crítico suficiente para fazer as suas discussões com ou sem partidos. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar se a UFMG é uma instituição de boas práticas e qual o relacionamento da UFMG com a cidade de Belo Horizonte. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. O tema de hoje é o futuro da UFMG e estamos entrevistando o professor Wander Imediato de Souza, candidato a reitor da UFMG. Já deixamos no ar o tema desse segundo bloco. Começamos pelas boas práticas. A UFMG é uma instituição de boas práticas internas, professor? Podemos dizer que sim, que a universidade é um espaço de boas práticas, né? Com todos os talentos que nós temos lá, ela precisa necessariamente ser um espaço de boas práticas. Mas, no nosso entendimento, que a gente consolidou ao longo de várias discussões, o que nós precisamos é aumentar os canais de participação e de discussão interna. Sim. Nós temos uma estrutura colegiada que representa a democracia da universidade, que são os seus órgãos superiores, as congregações nas unidades, os colegiados de curso, e isso representa o que nós chamamos de democracia colegiada. É uma democracia, então, representativa, porque são eleitos representantes e os representantes, eles participam e discutem para fins de deliberação. Mas nós precisamos também criar, além disso, canais de participação direta com a sociedade externa, né? A universidade, porque ela precisa ser ouvida sobre o que a universidade faz, sobre como que ela faz aquilo que é as suas atividades fins, e precisamos também, e fundamentalmente, aumentar os canais de diálogo e de participação com a comunidade interna. Precisamos dialogar mais com os pesquisadores, precisamos dialogar mais com os técnicos administrativos, que atualmente, inclusive, estão em movimento de greve. Precisamos dialogar mais com os estudantes, que têm muito, inclusive, a nos ensinar. Perfeito. O que a universidade tem feito, por exemplo, no campo da preservação ambiental? A universidade, além dos projetos, né, que ela desenvolve, que tem impacto nessa área, né, o mais conhecido talvez seja o projeto Manuelzão, que trata, né, das bacias hidrográficas de Minas Gerais, do Rio São Francisco em especial. E na área interna nós temos um departamento de áreas verdes. Nós precisamos potencializar mais, valorizar mais os projetos de pesquisa e de extensão nessa área, porque nós temos nas próprias imediações da UFMG problemas ambientais crônicos, né? Nós temos a Lagoa da Pampulha, nós temos problemas de saneamento e de qualidade de vida, que a universidade precisa contribuir muito mais para ajudar e contribuir para a resolução desses problemas. Perfeito. Qual a relação da UFMG com a cidade de Belo Horizonte? Era justamente isso que eu já estava tocando nesse assunto. A universidade mantém efetivamente diálogos, seja com a prefeitura, seja com o Estado. Nós precisamos avançar mais nesse sentido. A universidade está mais presente no planejamento mesmo de Belo Horizonte, nas questões relacionadas à mobilidade, as questões ambientais de que tratávamos agora. Ou seja, nós precisamos firmar parcerias que sejam mais efetivas com a cidade de Belo Horizonte. Nós estamos propondo, por exemplo, na nossa candidatura, que a universidade tem muito a contribuir para fazer algo que é um déficit muito grande em Belo Horizonte, que são as bibliotecas públicas. Nós precisamos ajudar Belo Horizonte para que ela tenha bibliotecas em todos os seus bairros, porque isso é algo que faz parte de todo país civilizado, desenvolvido, é que o acesso à leitura seja garantido, até mesmo para que a gente qualifique a educação básica. Então nós podemos e devemos fazer várias parcerias, nós temos projetos de extensão na área do planejamento urbano,
que é preciso, né, que a gente potencialize esses projetos para ajudar Belo Horizonte, inclusive a se planejar em termos do seu próprio urbanismo. Perfeito. O que o senhor pensa fazer no campo da mobilidade urbana, que foi uma das reivindicações das jornadas de junho? Isso nós temos conversado muito com integrantes de movimentos sociais, é uma característica da nossa candidatura que a universidade precisa se abrir mais ao diálogo com os movimentos sociais de Belo Horizonte e do país, porque eles são parceiros na reivindicação de um país melhor, de um país mais justo. Então, nós temos discutido, por exemplo, nós precisamos apoiar e valorizar e defender junto com o movimento pelo passe livre essas questões, porque isso é importante. Nós precisamos que os nossos alunos cheguem às nossas salas de aula e hoje está ficando difícil, sobretudo quando a gente pensa no horário noturno, em que as aulas começam às 19 horas, mas os alunos vão chegando até às 20 horas por falta de mobilidade urbana. Nós temos agora a construção do BRT, que ajuda um pouco, mas nós continuamos sem entender como que a universidade pôde ter aceito que a prefeitura limitasse a linha de metrô, o projeto da linha de metrô, ao ponto que ele não vai mais chegar na universidade. Seria muito importante, porque nós somos uma população interna de quase 40 mil pessoas, né, e que impacta todo o trânsito dos coletivos. Então, nós precisamos ajudar, né? Internamente, nós queremos que a universidade seja um espaço com muita ciclovia. E, então, a questão da mobilidade urbana é fundamental. Qualificar os transportes públicos é importante, é uma função da Prefeitura e do Estado, mas a universidade tem que participar e também influenciar essas políticas públicas. Nós estamos já chegando ao final do programa. Como é que o senhor gostaria que o seu reitorado fosse lembrado caso o senhor seja eleito reitor da UFMG? Se nós tivermos a honra de assumirmos a reitoria nos próximos 4 anos, porque é uma candidatura que representa uma coletividade de professores, estudantes e técnicos administrativos, nós queremos ser lembrados como aquela gestão que fez, né, e que permitiu que a universidade refletisse criticamente sobre o rumo que ela deseja para si, como uma universidade que propiciou um maior diálogo interno, que propiciou que a sua comunidade, inclusive, estreitasse laços com a própria sociedade lá fora, ou seja, como um reitorado com um perfil bastante social e que efetivamente construa não só a excelência na pesquisa, mas a excelência no ensino, que nós precisamos melhorar, sobretudo porque com a expansão das vagas nós temos vários problemas, né, de estruturação que pode colocar em risco a nossa qualidade na formação dos graduandos, e na extensão, que é o grande mote, né, o grande mote que nós estamos enfatizando, a sua necessidade para que a universidade esteja mais próxima da sociedade, da cidade de Belo Horizonte, do estado de Minas e do país. Ok, professor, queria agradecer muito a sua presença aqui na Globo News, no Interconexão Brasil. Trouxemos ao senhor e à senhora telespectadores ideias, projetos exatamente para a UFMG nos próximos 4 anos. E por quê? Porque a UFMG é uma instituição extremamente importante para nós e para a cidade de Belo Horizonte, para Minas e para o país. E a você, telespectador, que sempre nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência. Futuro da UFMG. Do dia 9 ao dia 30, o Interconexão Brasil exibirá entrevistas com os 3 candidatos a reitor da UFMG: José Najib Cotrim Árabe, Wander Imediato de Souza e Jaime Arturo Ramírez, dada a importância da UFMG no desenvolvimento brasileiro. Nós esperamos você. Até lá. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.